aos Efésios capítulo 4, verso 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós falamos aqui que o homem, o ser humano, ele nasce pecador. Ele não se torna pecador, ele nasce pecador. O homem nasce transgressor da lei. O homem não simplesmente transgride a lei de Deus. Sim, ele transgride a lei de Deus depois que ele nasce. Mas ele já nasce transgressor da lei em razão de ser um descendente de Adão. Então o homem já nasce transgressor da lei. E não somente isso. A sua natureza, a natureza do homem, natural do homem, por nascimento, é corrompida pelo pecado. Ele está corrompido. O pecado que Adão cometeu e que transmitiu a sua descendência e chegou até nós, afetou o homem. Afetou o homem de forma fundamental, afetou o ser do homem. Afetou os seus sentimentos, sua vontade, afetou os seus sentidos, afetou os seus desejos, os seus anseios, todas as faculdades do homem foi afetada pelo pecado. E isso torna o homem incapaz de ver, entender e buscar a Deus. Ser incapaz do bem que agrada a Deus. E para que o homem seja livre dessa condição, ele precisa de uma obra da graça, uma obra regeneradora da graça. Ele precisa que realmente o Espírito Santo de Deus faça aquilo que o apóstolo Paulo escreve mesmo aqui em Efésios, no capítulo 2, que ele vivifica o homem, né? Ou seja, o homem é ressuscitado. Estava morto espiritualmente, mas ele é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que dá uma vida, uma vida que ele não tinha. Ele é vivificado. Então, a partir deste momento, o homem se torna então capaz, e só assim, só após isso, ele se torna capaz de realmente agradar a Deus, a viver uma vida que agrada a Deus. E aqui eu preciso pontuar um assunto importante, que é essa obra do Espírito Santo. Ela é uma obra feita exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, e ela é uma obra definitiva. Porque existe um entendimento teológico, defendido pelo arminianismo, e que o homem ele recebe uma graça preveniente, uma graça que prepara o homem para que só então depois o homem tome uma decisão, faça uma escolha por seguir a Cristo. E o Espírito Santo de Deus, segundo essa visão teológica, só agiria sobre o homem dessa forma regeneradora após o homem tomar a decisão de seguir a Cristo, de escolher por Cristo. Eles dizem que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não, de que uma graça
que Deus dá, que livra o homem de más influências, para que ele tenha o seu livre-arbítrio restaurado, e depois de ter o seu livre-arbítrio restaurado, ele então toma a decisão de escolher a Deus. Não é o que a Bíblia diz. Em lugar nenhum da Bíblia diz isto. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem e vivifica o homem. É uma obra definitiva, é uma obra eficaz, e que ressurge o homem. Ele estava morto. Então depois, agora que o Espírito Santo de Deus ressuscita ele, como ressuscitou a Cristo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito de Deus habita em vós, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, veja aqui a perfeita associação com a ressurreição de Cristo. Ele vos vivificará, ele vos dará vida. Então, depois que isto acontece, o homem então passa então a ser capaz de agradar a Deus. Ele entende, ele vê, ele enxerga, ele vê valor, ele vê sentido, ele vê significado, e ele crê. Ele crê no poder da mudança. Ele crê no poder da mudança. No poder de que Deus fará novas todas as coisas na sua vida. Isto é uma coisa extremamente importante na obra da restauração do homem. Na mudança do homem. Por quê? Porque o homem está naturalmente corrompido pelo pecado, e o mundo à sua volta, que é composto por homens, também está corrompido pelo pecado. Está alienado de Deus. Está em oposição a Deus. O mundo à nossa volta está corrompido pelo pecado. E não somente isso, há um agente terrivelmente agindo neste mundo, que cega o entendimento dos homens, para que eles não venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, além da natureza humana que está corrompida pelo pecado, ainda há um agente que está agindo e cegando o entendimento dos homens, para que eles não cheguem ao conhecimento da verdade. Se o problema estivesse só na sua natureza, na natureza humana do homem, já seria um problema formidável, assim, é um problema impossível de se livrar. Agora, para tornar a coisa ainda mais terrível, ainda há um agente atuando no mundo, cegando o entendimento dos homens. Hoje pela manhã, na escola bíblica, falávamos sobre isso. O que é? Como é que o diabo faz para cegar o entendimento? Como é que o diabo cega o entendimento dos homens, para impedi-los de chegar ao conhecimento da verdade? Há uma ação espiritual do diabo, porque ele é um agente espiritual. Mas o diabo também, ele está pregando e ensinando as suas mentiras, as suas inverdades, e faz com que os homens sejam convencidos dela e creiam na mentira do diabo e desprezem a verdade de Deus. De modo que quando o homem ouve a verdade de Deus, a verdade da palavra, ele a rejeita no seu coração. Por quê? Porque a mentira do diabo já está ocupando a sua mente. É assim que o diabo cega o entendimento dos homens. Há uma ação espiritual, mas essa ação espiritual é principalmente na mente do homem. Então o diabo lança todo tipo de artifícios, pensamentos, imaginações, ele incita desejos, ele instrui numa forma de pensar, ele ensina uma mentalidade, uma maneira de pensar.
em que o homem, então, fica cego pelo diabo, pela mentira do diabo. Então, é por isso que antes do novo nascimento, era inevitável para o homem viver no pecado. Era inevitável. Então, é por isso que a chamada graça preveniente, que é ensinada pelos arminianos, elas não fazem o menor sentido, porque eles dizem que Deus livra o homem de más influências para que ele tome a decisão de escolher se ele vai querer seguir a Deus ou não. Então, veja a quantidade de coisas que o Espírito Santo de Deus, a quantidade de más influências, entre aspas, porque o pecado está intrincado na natureza humana. Veja a quantidade de coisas que o Espírito Santo de Deus teria que fazer para que o homem, então, pudesse ter a capacidade de tomar uma decisão. Então, como que o Espírito Santo de Deus faria tudo isso e não te salvaria? E não te salvaria, e não salvaria o homem. E não ia ressuscitar o homem dos mortos. Para quê? Livrar o homem de más influências, para ele tomar uma decisão? Todas as almas que estão lá no inferno agora, elas desejam ardentemente que o Espírito Santo de Deus tivesse livrado elas definitivamente, que elas tivessem sido livres e salvas definitivamente. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre o homem, irmãos, são muitos males o que ele precisa restaurar, são muitas coisas que ele precisa fazer para que o homem então seja salvo. Então ele não vai ressuscitar o homem e deixá-lo meio morto, meio vivo para tomar a decisão. Não, ele ressuscita o homem. Ele é salvo, e ele é salvo de uma vez. A sua natureza então é mudada, seu coração é mudado. Ele agora tem fé para crer na obra que Deus está fazendo na sua vida, que ele começou e que ele vai aperfeiçoar até a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, antes do novo nascimento, o homem pensava e vivia como o mundo vive. E pensar e viver como o mundo vive era inevitável para o homem. Paulo diz lá que nós, Efésios capítulo 2:2, que nós seguíamos o curso deste mundo. O que é seguir o curso deste mundo? É viver de acordo com o que foi já até dito aqui pelo presbítero Cícero, é viver de acordo com a mentalidade do mundo. É pensar como os gentios pensam. É pensar como o mundo pensa. É ter os valores que o mundo tem. É ter os padrões morais que o mundo tem. É buscar as mesmas coisas que eles estão buscando. É isto que é viver seguindo o curso deste mundo, né? Ou seja, sob o domínio do pensamento do mundo, da época em que estamos vivendo. Mas o cristão, e é isso que Paulo está escrevendo aqui em Efésios para nós, o cristão é alguém que teve os olhos abertos para a verdade de Deus. Ele teve os seus olhos abertos. E essa verdade agora, ela vai moldar o seu comportamento conforme a Escritura. Ele vai moldar a sua vida, vai moldar a sua vida toda. E essa mudança começa na mente. Na mente. Nas nossas mentes. A verdadeira conversão é uma conversão que ocorre na mente. Na mente do homem.
Por quê? Porque a mente do homem, ou seja, o homem interior, é o que está afetado pelo pecado. Está fundamentalmente afetado pelo pecado. É a mente do homem. É o homem interior. Está decisivamente afetado pelo pecado. E as consequências dessa corrupção do pecado, que o homem herdou de Adão, ela tem consequências por toda a vida do homem. Por toda a vida. Ou seja, o homem interior, a mente, é o ponto sensível do homem. É lá na mente aonde nós tomamos as decisões. Os nossos comportamentos são definidos por aquilo que nós pensamos. As nossas reações, os nossos sentimentos, os nossos impulsos, o que falamos, porque choramos, porque rimos, porque temos alegria, porque temos tristezas, estamos felizes ou estamos infelizes. Aonde está a causa? Na mente. Onde está a origem dessas coisas todas? Lá na mente, no coração. É por isso que o Espírito Santo de Deus, quando ele restaura o homem, ele restaura a mente. Porque é o nascedouro de todas as coisas. É a fonte de todas as coisas. Você vê um rio, né? Você vê um rio largo, um rio caudaloso, com muitas águas, né? Com uma extensão muito grande, com correntes fortes de água. Mas você vai lá no nascedouro dele, ele começa com uma pequena fonte. Uma pequena fonte de água que está ali brotando da terra. Algumas vezes você consegue ver, quem já teve a oportunidade de ver uma nascente, você vê a água borbulhando na areia. Aí você segue a extensão desse caminho, desta água, você vai lá ver lá no final um rio largo, caudaloso, com metros de profundidade, tem peixes, tem animais, tem uma porção de coisas, mas o nascedouro é pequeno. É por isso que a mudança verdadeira, ela não é simplesmente exterior, ela não é simplesmente na aparência, mas a mudança verdadeira é na nascente, no centro, no eixo, aonde tudo começa. E a contaminação do pecado no homem não é fora, é lá no nascedouro, é lá na nascente. Jesus disse isso em Marcos capítulo 7, versículo 18. Eu convido você para ler comigo, Marcos capítulo 7, versículo 18. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Isso Jesus falando aos seus discípulos. Marcos 7, 18. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar. Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. Jesus está usando aqui uma representação do alimento, né, aquilo que nós comemos e que entra no nosso corpo, para falar de uma verdade espiritual. Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. O que sai é o que contamina. Porque de dentro, e aqui para ser bem claro, Jesus, de dentro do coração das pessoas,
é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contamina a pessoa. O problema do homem é primordial, assim, é fundamental o problema da natureza humana. Porque é do seu próprio interior, do seu coração, que está procedendo os males que está contaminando toda a sua vida. E qual que é o resultado do pecado? O que o pecado produz? Morte. O pecado produz morte. Então ele contamina toda a vida do homem. Todo. Os seus relacionamentos, o seu trabalho, tudo é contaminado pelo pecado. Sua vontade, seus desejos, tudo em sua vida é contaminado. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele age no homem interior, no coração do homem. Ele começa a sua obra no coração do homem. Não é que ele só quer o coração, que ele vai agir só no coração. Ele começa no coração do homem e transforma toda a vida do homem. Mas por quê? Porque ele vai tratar na causa do problema. Ele vai agir aonde está o mal. Ele vai curar aonde está a enfermidade fatal do homem, que é o seu coração. Então, quando você pensa em mudar, quem é que você quer agradar quando você pensa em mudar? Quando você quer mudar as suas atitudes, o seu modo de pensar, de agir, quem é que você quer agradar? Você mesmo? Se for você mesmo, não vai funcionar. Se você estiver pensando em você mesmo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você estiver pensando num casamento, no esposo, na esposa, se você estiver pensando no filho, uma filha, se você está tentando se ajustar, às vontades do outro, então você está tentando mudar para se ajustar à vontade do outro, porque você quer conquistar o coração do outro, a amizade do outro. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar para você, não vai funcionar para o seu relacionamento, não vai funcionar. Essa é a primeira coisa. Quem você quer agradar? Quem você quer agradar? A outra coisa é: o que é que te orienta nessa mudança? O que é que está te orientando nessa mudança? Ou seja, da onde está vindo a orientação, o conselho para você mudar? Da onde? Se estiver vindo do mundo, do conhecimento do homem, do mundo, aquilo do pensamento, da mentalidade do mundo, não vai funcionar. Também não vai funcionar. Porque o salmista diz assim, no Salmo 1, que é um salmo muito conhecido por nós: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O homem que não anda segundo o conselho do ímpio. E ímpio, eu sempre digo isso, quando a gente fala ímpio, normalmente as pessoas estão pensando numa pessoa assim muito má, numa pessoa num terrorista, num traficante do Rio de Janeiro, nos homens desonestos, os homens maus. O conselho ímpio é o conselho que não procede de Deus, que é proveniente da mente humana. E ímpio é o transgressor da lei. Lembra que eu disse no início? O homem nasce transgressor
da lei. Então, da mente humana não pode vir bons conselhos para a tua vida, nem para a vida de ninguém. Os bons conselhos vão vir de Deus. Por isso o salmista diz: bem-aventurado, feliz é o homem que não está andando segundo o conselho do homem, da mente sem Deus. O conselho que provém de uma mente que não foi iluminada pela verdade de Deus, mas antes tem o seu prazer, aí ele mostra o caminho, na lei de Deus. E nela medita de dia e de noite. Ou seja, a lei de Deus, a palavra de Deus é a sua referência, é a sua base para a mudança. A primeira coisa então é: quem você quer agradar? Você mesmo? Você quer agradar alguém? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não é possível. As pessoas podem estar na igreja dizendo que estão servindo a Deus, mas ainda o seu objetivo, o objetivo do seu coração é agradar a si mesmo, ou é agradar alguém que não a Deus. Para que as bem-aventuranças e a bênção do Senhor e a mudança seja efetiva, seja eficaz nas nossas vidas, nós precisamos parar de querer agradar a nós mesmos ou a quem quer que seja, e agradarmos tão somente a Deus. Agradar a Deus. E aí você pergunta: mas eu tenho motivos para fazer isso? Você tem muitos motivos. Primeiro, que Ele é o Deus criador dos céus e da terra, que deu todas as coisas a você. Você só vive porque Ele quer que você viva. Mas mais do que isso, Ele fez muito mais por você do que você poderia fazer por você mesmo. Ele deu o Filho dele para morrer na cruz, para a tua salvação. Para a tua salvação. Então aqui está a mudança do homem, a mudança de mentalidade do homem. É assim que há uma mudança do homem na mente humana. É a primeira coisa que acontece. Ele para de tentar agradar a si mesmo e viver para si mesmo, e passa então a viver e a agradar aquele que deu a sua vida por ele. Aquele que demonstrou um amor por ele que nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem filhos, nem mulher, nem ninguém poderia fazer. Ninguém poderia demonstrar tamanho amor. Então Deus passa a ser o alvo deste coração e desta mente. Ele percebe então que ele deve muito a Deus. Então esta é a mudança que acontece no alvo do seu coração, no alvo da sua mente. Porque o homem destituído desta graça, ele não faz isso. Paulo diz aqui para nós: eu testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, né? O homem sem Deus, ele vive na vaidade dos seus sentidos, né? Ele busca satisfazer a si mesmo. Ele busca satisfazer os seus próprios desejos e se vangloria disso, né? Esse é o prazer dele. É ostentar-se, é uma ostentação, é o viver para o exibicionismo pessoal, para ser admirado pelas pessoas, para ser reconhecido. Ele busca, mesmo quando ele busca no relacionamento e no amor, ele está buscando ele mesmo. E ele está buscando a satisfação dos seus sentidos, e está vivendo na vaidade dos seus sentidos. Ele diz: entenebrecidos no entendimento. A mente dele está obscurecida. Ele não entende que há um Deus a quem ele deve agradar.
a quem ele deve servir. Ele não entende que ele é devedor de nada. Muito pelo contrário, ele pensa que Deus é que está faltando. Deus não está fazendo coisas que Deus deveria estar fazendo por ele, pela vida dele. Sua mente está totalmente entenebrecida no seu entendimento. A mente está fechada, obscurecida. Paulo diz, ele está separado da vida de Deus, pela ignorância que há nele e pela dureza do seu coração. Ele está voltado para si mesmo e por isso está totalmente separado da vida de Deus. A dureza do seu coração significa exatamente isso. Ele está voltado para si mesmo. Toda a sua vida está voltada para ele mesmo, para a satisfação dos seus sentidos, para a vaidade e satisfação dos seus sentidos. O seu coração a sua mente está voltada à busca da satisfação pessoal dos seus próprios interesses. Então, por isso eles perdem todo o sentimento, eles se entregam à dissolução, a uma vida a uma vida desregrada, não é? Então o homem se entrega, você vê, o homem sem Deus ele está entregue ao pecado, algum tipo de pecado ele está entregue, ou senão a muitos pecados, não é? Come demasiadamente, é avarento, é beberrão, é imoralidade sexual, é a mentira, é ganância. Ele está entregue. Ele está entregue às concupiscências, à cobiça dos olhos, à lascívia. Ele está entregue. Porque ele está voltado para a própria satisfação do seu próprio coração. Então, por isso eles vão, Paulo diz, com toda a avidez, não é? Ou seja, com todo o ímpeto, buscar cometer todo tipo de impureza. Então Paulo faz aqui, temos aqui uma mudança, no versículo 20, quando ele diz, mas vós não aprendestes assim em Cristo. Mas vós não aprendestes assim em Cristo. Ou seja, aprender, está vendo? A mente. Então Paulo diz, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus Cristo. Se é que vocês têm ouvido a Cristo. Ouvido aqui no sentido de dar atenção àquilo que foi pregado, porque ele está escrevendo para uma igreja que já havia sido evangelizada pelo Evangelho. Ele diz, vocês não aprenderam a viver dessa maneira. Não foi assim que vocês foram ensinados. Se é que vocês têm dado ouvido e nele fostes ensinado a como viver. A viver de uma nova maneira. A viver de uma nova forma. Um novo alvo, um novo objetivo, um novo propósito. Uma nova mentalidade. Essa mudança ela ocorre na mente, onde está o começo de todas as coisas. É por isso que é somente através da palavra de Deus que vai haver uma mudança eficaz, definitiva. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o homem ainda está escravo do medo, escravo do pecado, escravo da infelicidade, escravo da tristeza, escravo das incertezas, ele não foi liberto. A verdade ainda não o libertou. A verdade do Evangelho ainda não está em sua mente, em seu coração. Não está produzindo os frutos na sua mente e no seu coração. Ele ainda não está em Cristo. Então, essa mudança é uma mudança de mente. Se nós ouvirmos
a palavra de Deus. Então, o que é, Paulo segue aqui dizendo, que quanto ao trato passado, vos despojeis, ele diz, verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. O que é o velho homem? O velho homem é a velha maneira de viver. É a velha maneira de viver. É a velha maneira de pensar. É a velha maneira de pensar. É a velha maneira de viver. E essa velha maneira de viver, Paulo diz, ela se corrompe pela concupiscência do engano. Porque eles, como eu disse, o homem antes de conhecer a verdade e ser iluminado pela verdade de Deus, o Espírito de Deus, ele está corrompido e se corrompendo pelo pecado. A sua consciência está corrompida e afetada pelo pecado, né? A consciência, que é aquele lugar onde se faz o julgamento. A consciência é o julgamento da mente, o que é certo, o que é errado. Ou seja, a sua consciência não tem o discernimento do que é certo e do que é errado. No sentido de agradar a Deus. O homem tem a consciência do bem, do mal. O homem nasce com essa consciência do bem e do mal. Mas por causa do pecado e do engano do pecado, o seu julgamento, a sua consciência está corrompida, está afetada. E ele não consegue, ele não reconhece como pecado, como engano, o que é o pecado e o que é o engano. Então, essa corrupção o impede de conhecer a Deus, de andar conforme a vontade de Deus. Mas o crente, o cristão, o que nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus deu a ele uma nova natureza, deu a ele a capacidade, a possibilidade de uma mudança real e verdadeira. E o Espírito Santo de Deus também é o agente que o capacita, que opera o seu poder para que o homem realmente alcance a libertação do pecado. Então aqui Paulo no versículo 23 ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E diz, versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Embora depois da regeneração, ainda nós estamos afetados, a mente ainda está afetada. A nossa consciência ainda está afetada. A vontade está afetada pelo pecado. Ainda sofremos com os males dessa mentalidade do mundo. De que quando nós viemos para Cristo com ela, e porque ainda nós estamos neste mundo que está corrompido por esta mentalidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui renoveis as vossas mentes. Ou seja, purificai as vossas mentes, limpai as vossas mentes, renoveis as vossas mentes. Ou seja, avalie, julgue, vê como vives. Vê se realmente o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, realmente agrada a Deus. Vê se o alvo está correto. Vê se estamos fazendo as coisas em nossa vida com o objetivo certo, com o objetivo de agradar a Deus e não agradar a nós mesmos. E há uma coisa que acontece nesse processo de viver uma vida realmente para agradar a Deus. A vontade de Deus, ela vai cruzar a nossa vontade. Ela vai cruzar a nossa vontade. Ela vai se opor à nossa vontade. E é aqui que está o segredo da vitória.
E essa batalha, ela é travada na mente, entre a sua vontade e a vontade de Deus. Porque é lá onde nós tomamos as decisões. É lá onde que fazemos as nossas escolhas. É na mente onde nós decidimos o que vamos fazer, o que vamos falar, aonde vamos buscar, o que o nosso coração está ansiando. Então, a vitória e a batalha é travada na mente, e a vitória começa na mente, lá no homem interior. Por isso Paulo está dizendo: renoveis o vosso espírito, o espírito do vosso sentido, o sentir, não é? O viver, o agir. Ele diz: e vos revistais do novo homem. Revistais do novo homem, ou seja, a verdade de Deus agora, aquilo que Deus diz, é a minha orientação agora, é o meu conselho. A palavra de Deus é o meu conselho. O que a Bíblia diz é o meu conselho. É isso que eu tomo como verdade. Este é o meu guia. É pautado na palavra de Deus, é que eu tomo as minhas decisões. E todas as coisas que eu penso sobre o mundo, sobre a vida, eu penso de acordo com o que a Bíblia diz para mim. A minha própria vida, eu entendo que ela passa então a ser vivida não para mim mesmo, mas para a glória de Deus. Paulo diz: eu estou morto para o mundo. É isso que significa estar morto para o mundo, para viver para Cristo. É isto que significa viver para Cristo, e não viver para o mundo. Ou seja, não seguir a mentalidade do mundo. É viver uma vida para a glória de Cristo. É isso que significa viver para Cristo. Nós cantamos um hino aqui: coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti. É um hino muito antigo no meio evangélico, né? Coroamos a Ti. Né? Imagina a coroação de um rei, né? Você pegar a coroa e colocar sobre a cabeça de um rei. Ou seja, o que eu estou dizendo, a você pertence a autoridade. Eu sou teu súdito. Eu faço o que você manda. Eu penso como você pensa. Eu vivo como você queira que eu vivo. É isso que significa quando nós cantamos: coroamos a Ti, Jesus. Eu estou dizendo: a Ti pertence a autoridade sobre a minha vida. Não vivo mais eu. É isso que significa não vivo mais eu. Eu não vivo para satisfazer a minha vontade. É só assim que o velho homem morre. Essa é a primeira coisa que acontece. É a primeira coisa que acontece para que o velho homem morra. A velha maneira de viver morra. E eu seja revestido do novo. E eu seja vivificado do novo, revestido do novo. Eu que já fui vivificado, sou revestido do novo homem. Eu que tive a minha natureza humana escrava ao pecado, mas quando Cristo morreu, eu fui crucificado com Ele. O velho homem foi crucificado com Cristo, para que eu possa agora viver a nova vida de Deus. O Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, não permite que o homem se acomode no pecado. Não permite que o homem se acomode no pecado. A verdade de Deus, de que nós fomos regenerados definitivamente pelo seu poder e salvo definitivamente pela sua graça, não permite que o homem viva no pecado, porque se ele continua vivendo no pecado, ele não nasceu de novo, ainda está morto, está escravo do pecado.
E possa ser que o homem nasceu de novo, mas por ainda não ter havido essa renovação de mente, ele ainda está debaixo do pecado, escravo do pecado. Mas ele não permanecerá nessa condição se o Espírito Santo de Deus habita nele. É por isso que eu digo que o si de Deus na Bíblia é de estremecer até o espírito do homem. Não é só a espinha dele que estremece, não. É até o espírito do homem. É o si. O si de Deus na Bíblia, no Novo Testamento, meu irmão. O si que Paulo usa aqui, essa preposição condicional, é de estremecer até a alma do homem. Porque Paulo diz: se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós, se é que tens ouvido e aprendido de Cristo. Entende isso? Porque o homem que ele nasceu de novo, ele está em absoluta oposição ao pecado. Ele ainda pode estar preso ao pecado, mas ele está em absoluta oposição a ele. E ele vai buscar aprender de Deus, aprender de Cristo, e buscá-lo para se ver livre do pecado, para viver em verdadeira justiça e em verdadeira santidade, como diz o apóstolo Paulo. E esta mudança, ela começa na mente, ela no homem interior, é lá no centro da alma do homem, onde nós tomamos nossas decisões sobre o que pensamos, o que fazemos, o que agimos e sobre o que falamos. O velho homem vai morrer quando o velho homem morre, porque Cristo já conquistou isso na cruz para nós. Quando ele é crucificado e quando ele ressuscita, o velho homem morre definitivamente. Quando as nossas mentes são renovadas, quando nós passamos então a tomar a palavra de Deus como a verdade única e absoluta que me guia. E então eu passo a agir, a pensar e a falar como a palavra de Deus diz. E você que está aqui nesta noite, ouvindo esta pregação, eu digo a você, se você está ouvindo esta palavra, e você realmente crê no teu coração, não importa como você tem vivido até hoje, se o velho homem está reinando na tua vida, se você crer nessa palavra e você crê no poder do Espírito Santo de Deus, então a possibilidade de libertação e de mudança é real na tua vida. Então, Paulo dá aqui para nós alguns exemplos nos versículos seguintes do que é uma velha maneira de viver, né? Se para alguém existe ainda alguma dúvida do que é uma velha maneira de viver, ele deu um exemplo aqui. Esse exemplo não é, e o que ele diz aqui não é exaustivo, tá? Ele não está colocando toda a lista de pecados aqui, é só um exemplo. Aí ele diz: deixai a mentira, falai a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, não dê vazão à ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Essa afirmação aqui, ela resume tudo que ele fala aqui, só nessa afirmação aqui. Não entristeçais o Espírito Santo. E nós sabemos o que entristece o Espírito Santo de Deus, se temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O cristão pensa como a Bíblia pensa. Não importa o ambiente que ele está. É a palavra de Deus que determina o comportamento dele. E ele é conhecido por isso, pela forma de pensar de acordo com as Escrituras. A mentalidade dele não é a mentalidade do mundo, do ambiente, da faixa etária, das pessoas que ele vive, não. O pensamento dele é como a palavra de Deus diz. Você pode trocar ele de ambiente, ele continua o mesmo caráter, a mesma identidade, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de pensar. Por quê? Porque é a palavra de Deus que determina como ele pensa e como ele age. Isto é a verdade sobre a morte do velho homem, que é a mentalidade do mundo, que é como o mundo pensa. Por isso Paulo diz: renoveis as vossas mentes. Em Romanos capítulo 2 ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É o pecado, meu querido, que produz morte na nossa vida. O pecado produz morte, produz tristeza, frustrações, produz depressão, ansiedade, medo de morrer, medo da morte. É o pecado, é uma vida voltada para si mesmo, e não para Deus, e não para a glória de Deus. Quando nós realmente damos esse primeiro passo, essa primeira decisão de viver uma vida que agrade a Deus, então quando nós vamos encontrar a vida de Deus, a verdadeira vida de Deus. O velho homem precisa morrer. A velha maneira de viver precisa morrer. A mentalidade do homem, o mundano, carnal, da qual nós fomos separados pelo poder da morte e ressurreição de Cristo, precisa crer nisso e buscar realmente essa vida, essa nova vida de Deus, o novo homem criado, gerado segundo a imagem de Cristo, a imagem de nosso Senhor e Salvador. Que o Espírito de Deus possa continuar falando melhor aos vossos corações.